ligado ainda. Amém? Tá ligado? É poucos que conhecem, tá ligado, né? Não é, pastor? Nem todos conhecem. Então, Isaías 53. Eu trouxe a palavra do Senhor. Abra a palavra em Isaías 53. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando do sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como o aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar a sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico da sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o seu servo. O justo justificará a muitos, a iniquidade dele levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contando com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Hoje eu falei... Tá bem? Eu falei hoje para o Cassiano que eu estava nervosa, ansiosa, porque falar da crucificação, falar da ressurreição, né, é algo tanta responsabilidade, né, de uma coisa tão delicada, tão séria. Obrigada. Mas é uma coisa tão necessária, porque nós podemos ver que na palavra de Isaías 53, 700 anos antes de Cristo, Isaías ele começa a falar de Jesus Cristo com tantos detalhes, com tantas com coisas minuciosas, com tanto cuidado. E ele usa muitos verbos em Isaías como no passado, como se ele já tivesse vivido, como se tudo aquilo já tivesse acontecido. É interessante porque nós estamos falando do Antigo Testamento, só que tudo isso já era plano de Deus. Tudo que está aqui na palavra de Deus é plano dele. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, era plano de Deus tudo isso acontecer com Jesus. E o profeta ele está relatando. Ele relata que isso não foi um acidente. O que aconteceu com Cristo não foi um mero acidente. O que aconteceu com Cristo era realmente era uma agenda de Deus, estava agendado. Deus havia agendado que aquilo iria acontecer. Então nós podemos ver e refletir tamanho amor de Deus pelas nossas vidas, tamanho cuidado de Deus por mim e por você, tamanho amor dele que já estava lá 700 anos já relatando o que o
dele, que seria fato, que iria acontecer, que ele iria ser humilhado, que ele iria passar por tudo que ele passou, mas Deus estava entregando por amor a nós. Então nós podemos ver o verdadeiro amor, o verdadeiro significado da palavra amor. É um cuidado que Deus tem, porque Ele sabia que Ele ia levar o cordeiro, Deus iria levar o Cordeiro de Deus à morte por amor a nós. Ele iria, a palavra de Deus nos diz, porque Jesus nasceu para morrer por nós. Jesus nasceu para ser o nosso fiador. Jesus veio à terra para nos redimir dos nossos pecados. Jesus, ele veio aqui para que nós pudéssemos ser substituídos. Olha que lindo, igreja, nossos pecados serem substituídos pela glória de Deus, sermos substituídos pela salvação, pelo amor, pela grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E ele já estava relatando. E o mais lindo de tudo, a perfeição de tudo, é quando você quer um filho, você pode fazer isso, vai fazer. Você vai ter que fazer isso. E o filho pode relutar. O filho vai dizer, não, eu não quero. Um filho pode dizer, não, eu não vou. Só que Jesus, o mais lindo é ver Jesus indo até a cruz, como se ele estivesse indo para a coroação. Ele indo até a cruz, sabe, numa forma brilhante, brilhando, a sua glória se manifestando através dele indo naquela cruz, independente da situação que estivesse indo. Mas tudo isso é uma expressão de amor para as nossas vidas, igreja. E nós temos que entender que tudo isso foi necessário pelos nossos pecados. Tudo isso foi necessário. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou a presença dos anjos, deixou a presença do Rei e do Pai. Ele deixou a coroa dele. Pai, está aqui. Eu vou lá me fazer pecador pelo teu povo. Foi por amor a nós. É lindo, é maravilhoso nós entendemos a grandeza. E ele veio até a terra, mesmo sabendo que ele ia ser chicoteado, ia ser humilhado, ia ser rasgado, a sua carne ser rasgada. Isso não é mera, o pessoal gosta de fazer aquele drama. Isso não é drama, porque Deus não precisava, Jesus não precisava de drama. Aquilo tinha que acontecer. Ele veio à terra, ele passou por tudo, ele foi pregado naquela cruz. Porque Deus nos amou primeiro. Deus agendou esse fato nas nossas vidas. E hoje nós celebramos a Páscoa, nós celebramos hoje a ressurreição, a vida. Nós somos livres. Hoje eu coloquei lá, feliz dia da vida. Feliz vida. Eu sou feliz porque eu tenho vida. E quem me deu vida? Jesus. A minha mãe, eu saí do ventre da minha mãe, mas quem me deu vida, quem morreu por mim, quem me salvou, quem me resgatou, foi Jesus, naquela cruz. Foi Ele que me resgatou. Só que nesse texto, eu queria que nós viéssemos a entender o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, e entender por que Jesus foi à cruz. Quem levou Jesus até a cruz? Eu fiz essa pergunta para o Cassiano, quando eu comecei essa semana a fazer a palavra, eu perguntei, Cassiano, quem levou Jesus até a cruz? Vocês não vão acreditar que ele me respondeu. Os soldados. Os soldados. Jesus não foi àquela cruz. Ele não foi porque Judas o traiu. Ele não foi até aquela cruz porque Pilatos condenou ele. Ele não foi naquela cruz porque o povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Se você tiver com a palavra aberta, no versículo 5, ele nos diz, ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. No versículo 4 ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Gente, é todas as nossas enfermidades, amém? No versículo 8b diz, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. No versículo 12 ele diz,
e Ele levou sobre si o pecado de muitos. Então quem levou o pecado de Jesus, quem levou Jesus até a cruz, foi o meu pecado, foi o teu pecado. Quem levou Jesus naquela cruz foi o amor de Deus por nós e os nossos pecados, para nos limpar, para hoje nós sermos livres, ter essa liberdade. Quando você canta, eu sou livre, mas será que você é livre? Jesus foi naquela cruz para que nós fôssemos livres. Eu sou livre. Eu tenho a liberdade hoje de dizer eu sou livre porque Jesus morreu por mim. A palavra de Deus nos diz. Não foram os açoites, não foram chibatadas, chicotadas, não foi aquela coroa, não foi. Quem foi? Foi Jesus. Isso nos mostra a malignidade do pecado e o amor de Deus nas nossas vidas. O quanto o pecado ele é ofensivo, o quanto o pecado nos prejudica, o quanto o pecado nos afasta de Deus. E hoje nós sabemos que Jesus foi naquela cruz. Mas será que foi só os nossos pecados que levaram Jesus naquela cruz? Será que somente eu ter um pecado, você ter um pecado, Jesus iria até a cruz? Quem levou Jesus também à cruz, além dos nossos pecados, foi o Pai, Deus. Versículo 6 diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. No versículo 4 diz: contudo nós consideramos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Nossos pecados levaram Jesus, mas Deus permitiu. Deus levou o Filho dele. Aí você pode dizer assim: mas Deus se agradou. Deus se agradou porque Ele sabia que Ele ia salvar muitos. Ele sabia que muitos valeria a pena. Hoje você está aqui, Ele sabia. Ele falou: vai valer a pena por cada um dos meus filhos. Eles vão estar comigo. Vai valer a pena porque eu preciso fazer para a salvação das famílias. Eu preciso salvar aquele povo. Eu preciso fazer algo. Deus mandou o Filho dele por amor a nós. Quantos de nós abriríamos mão dos nossos filhos? Quantos ofereceriam o seu filho em sacrifício a um povo que muitos não estão nem aí? Muitos não querem saber, não querem compromisso. Muitos não querem saber de Cristo. Muitos dizem que não acreditam em Jesus Cristo. Eu creio que muitos aqui conhecem pessoas que falam isso. Muitos falam que não, eu não quero Jesus. Um dia nós fomos na casa de uma família, eu não estava junto, mas o pessoal estava junto e eles pregaram. E esse menino precisava muito da ajuda de Deus. Ele já esteve dentro da igreja, já serviu a Deus. E aí no final ele falou assim: vamos se reconciliar com Jesus? Vamos voltar para o caminho de Jesus? Ele falou: não quero. Jesus é o caminho, não quero. Mas eu não quero Jesus. Eu não quero mais saber de Jesus. Minha vida está bem assim, eu não quero mais saber de Jesus. A palavra de Deus que diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Minha vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E é inadmissível uma pessoa dizer que não aceita Jesus, que não quer se reconciliar com aquele que deu a sua vida por nós, não quer se reconciliar com o nosso Salvador, que não quer estar na presença de Deus. Mas Deus aqui nos dá essa prova de amor, porque Deus, Jesus Cristo veio e Deus permitiu isso. Deus permitiu a morte dele para nós, porque Ele nos ama, igreja. Ele me ama e Ele te ama. O que nós cantamos aqui não é mera só música e só emoção, não é verdade. Quando nós cantamos que o meu coração é teu, é de todo o nosso coração, porque Ele sabe que nós somos dele, porque nós somos comprados naquela cruz. Foi um alto preço pago. Ele pagou o preço e nós somos dele. E nós temos que declarar que nós somos dele, que o meu coração é dele, que eu te pertenço, Deus. Eu não pertenço a mais nada, eu pertenço ao meu Deus. O Senhor Deus esmagou o seu Filho para que nós não fôssemos esmagados, igreja. Sabe o que é isso? Esmagar o seu Filho para que nós não fôssemos esmagados por Satanás, para que nós fôssemos livres da mão de Satanás. Ele nos libertou, Ele nos tirou,
quando diz redenção, é redenção. Ele nos tirou por completo. Quando ele foi naquela cruz, ele não falou, eu vou por você. Não, ele é por todos. Só que nós temos livre-arbítrio para escolher. E Deus, essa noite, Ele nos abre os nossos olhos. Ele quer mais. Ele precisa mais de você. O Pai entregou. Jesus foi naquela cruz pelos nossos pecados. Jesus foi naquela cruz porque Deus permitiu. E Jesus foi na cruz. Terceira coisa, porque Jesus quis. Jesus foi voluntário. Jesus foi voluntariamente naquela cruz. No versículo 4 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si. Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Voluntariamente, pessoalmente. Ele tomou espontaneamente tudo que era nosso. Ele poderia com uma palavra dizer não, mas Ele não negou. Ele foi por espontâneo, livre e espontânea vontade. Porque Ele sabia que ia valer a pena, amém? No versículo 10, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, Ele deu a sua alma. Jesus não era obrigado. Jesus não é obrigação de Jesus. Ele foi porque Ele queria. Ele sabia de tudo. Não é um drama, como eu falei. Não precisa. Nós não precisamos fazer um drama em cima disso. Jesus Cristo sabia que ia morrer. Jesus Cristo sabia que ia passar. Jesus Cristo sabia que ia para a cruz. Jesus Cristo sabia de tudo isso. Jesus Cristo veio para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, para mim e para a tua vida. Jesus Cristo veio para cumprir, para se entregar voluntariamente por nós. Amém, igreja? Amém. Isso é amor. É voluntariamente. E qual tipo de dor que Jesus sentiu? Primeira dor foi moral e espiritual. No versículo 3 diz, e Ele era desprezado, o mais indigno de entre os homens. Não houve humilhação maior. Não teve nenhum tipo de compaixão com Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi totalmente rejeitado. Jesus naquela noite, quando Judas chegou, quando Judas saiu para trair, onde ele desceu, onde ele foi no monte, onde ele começou a orar, onde ele prostrou o seu rosto em chão, porque ele sabia do que ia acontecer com ele. Ele prostrou o seu rosto. Ele pediu, orai, vigiai. Orai comigo, vigiai. Porque ele sabia, a palavra de Deus diz que ele estava sozinho e que ali ele escorria, suava sangue. Ele chorava, ele clamava porque ele sabia do que ia passar. Mas nem por isso ele deixou, ele não fugiu, ele não começou a procurar lugares. E a palavra de Deus que ele sabia aquela angústia. Ele estava angustiado, ele sabia do que ia passar. Jesus sabia exatamente o que ia passar. Que ele seria açoitado, que ele seria cuspido, que ele seria crucificado, que ele ia lá ficar pendurado, que ele ia ficar lá totalmente exposto à humilhação. Ele ia sentir cãibra, ele ia sentir falta de ar, ele ia sentir agonia, ele ia sentir tudo que Jesus sentiu. E nós sabemos toda a história, tudo nós sabemos. E Jesus fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa, Deus, de mim. Mas Deus, Ele é tão santo. O nosso Deus, Ele é tão santo que Ele não pode contemplar a grandeza dEle com o mal. Ele não pode contemplar a beleza dEle, a grandeza com os nossos pecados. Ele precisava fazer um sacrifício. Ele entregou seu filho. Ele entregou seu único filho. E Deus, sendo santo, não podia nos receber passando por cima dos nossos pecados. Os nossos pecados precisavam ficar pendurados naquela cruz. Os nossos pecados precisavam ficar lá, igreja. E nós temos que entender isso. A alma do Senhor, Ele clamava. A alma do Senhor sabia do que Ele ia passar. Mas Ele entregou. Ele se entregou por nós. Ele foi até o fim. Ele estava sozinho. Jesus estava sozinho. Sabe o que tinha naquele cálice? A ira do Senhor. O pecado, os nossos pecados estavam naquele cálice. Aquele cálice era a ira santa de Deus que estava ali. E falou, Senhor, se possível, passa esse cálice. Mas não podia passar porque nossos pecados tinham que ser remidos. O nosso pecado tinha que ser pendurado na cruz. E não tinha como Ele passar. E
tira o pecado do mundo. Ele era o cordeiro que ia naquela cruz e ele não podia passar o cálice. Esse foi o sofrimento de Jesus. Esse foi o tipo de sofrimento, e Jesus também teve um sofrimento emocional. O versículo 3 diz que ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Nunca houve uma rejeição maior. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Ah, mas Deus era tão mau assim? Não, Deus não era mau. Deus foi maravilhoso. Porque Ele entregou o seu Filho, Ele mesmo ele rejeitando. Na cruz Ele falou: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Como um grito de socorro, quando um filho pede o pai, quer falar com o pai: Pai, por que você me deixou? Pai, por que você não atende o telefone? Pai, por que hoje você não falou comigo? Pai, por que o Senhor me desamparaste? Jesus estava sozinho. Ele estava sentindo a rejeição do Pai. Ele estava sentindo a rejeição de todos. Igreja, olha o tamanho do sofrimento. Olha que tamanho o sofrimento de Jesus por nossas vidas. Para valer a pena. Esse é o amor de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus estava naquele lugar como um substituto. Ele iria nos substituir. Ele nos substituiu. Ele substituiu você. Ele substituiu tudo aquilo que nós fizemos. Todos os nossos pecados, Ele nos substituiu. Mesmo Ele sendo rejeitado. Nosso pecado foi punido em seu Filho para nos amparar. Eu notei aqui, igreja, que toda vez que você escolhe pelo pecado, você está afirmando que ama mais o pecado do que a Jesus. Toda vez que você escolhe pecar, toda vez que você escolhe o cálice do pecado, você ama mais o pecado do que a Deus, do que a Jesus. Lembro uma vez que o pastor pregou na igreja, onde ele falou assim, que o cálice do Senhor, Ele é misericordioso, mas que um dia Ele transborda. E ai daquele cálice que transborda. Nós temos que imaginar que Jesus Cristo, sendo Messias, sendo Salvador, sendo Filho do Deus Altíssimo, Ele estava sendo humilhado, Ele estava sendo chicoteado, Ele estava sendo cuspido pelos soldados, mas Ele era o Messias, Ele era o Deus, Ele era Filho do Deus Altíssimo, e Ele estava passando por tudo isso. Ele, numa sua palavra, Ele poderia parar, mas não, Ele não pôde parar. Ele tinha que passar. Ele, mesmo abatido, mesmo passando por tudo que Ele estava passando, Ele tinha que ir até o final. Ele tinha que ir. E nós temos que entender que nós não podemos escolher o cálice do pecado. Nós não podemos amar o pecado. Nós não podemos viver pecando. A nossa vida sendo um pecado, um atrás do outro. Nós temos que cuidar com palavras. Nós temos que cuidar com mentiras. Não existe mentirinho, mentirona. Hoje eu vou só... eu não falo, não posso, mas eu vou dar uma mentirinha aqui. Não existe. Ou uma mentira enorme. Não, é mentira. Nós temos que nos conscientizar disso. Que a nossa boca tem que ser vigiada. Para não sair mentiras, não sair pecado. Nós não saímos pecando, os nossos olhos, os nossos ouvidos. A palavra de Deus diz que o que nós olhamos, nós pecamos. Nós temos que cuidar, igreja. Sabe por quê? Porque vale a pena. Aqui Jesus morreu, nós contamos aqui o que Ele passou. Imagina Jesus passando naquelas ruas lotadas, aquela rua onde todo mundo... Nós assistimos essa semana a Paixão de Cristo, o Tiago falou: mães, como que esse povo odiava tanto, né? Como que esse povo falava desse jeito com Jesus? Imagina ele suspenso naquela cruz, ele lá sozinho, suspenso, ele clamando pelo pai dele, o pai dele não podia fazer nada. Por que tanto ódio? Um povo que há um domingo atrás chamava Hosana, 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 prepararam tudo para Jesus, e o mesmo povo, muitos daqueles estavam lá. Crucifica, vai, mata, leva, rindo, zombando. Quando ele passava, cuspiam. Isso foi fato. Nós assistindo na casa da menina Michelle, falou assim: isso não é nada, Júlia, do que fizeram com Jesus. E não foi. Fizeram muito pior com Jesus. Dilacerar o corpo de Jesus. A palavra de Deus diz que ele estava transfigurado. Imagina como estava a face do Altíssimo
do Messias, do prometido, do nosso Salvador. Como que ele ficou, a situação que ele ficou. Mas ele sabia de tudo aquilo. Ele sabia que ele ia passar, igreja. Isso foi por amor a nós. Jesus suportou naquela cruz. Eu queria que você pensasse agora, desde o momento onde ele chegou no monte, onde Jesus foi preso, acorrentado, levado ao sinédrio, é cuspido por sinédrio, forjam testemunhas contra ele, é acusado de forma falsa. Jesus é levado bem cedo para o pretório romano. Os judeus os acusam. Pilatos tenta defender, encaminha ele para Herodes. Herodes encaminha de novo para Pilatos. Pilatos sem princípios nenhum, que Pilatos não tinha princípios. Ele vai, manda açoitá-lo. Depois eu vou te soltar. Só que ele não cumpre com a sua palavra. Os soldados batem em Jesus, desfiguram Jesus, arrancam a sua carne. Jesus, ele purifica sangue, sai sangue dele. Ainda depois de tudo isso, como se não desse conta por satisfeito daquilo, eles preparam uma coroa de espinho e cravam na cabeça de Jesus, dentro das duas acusações de ser rei e de ser Deus. Dentro dessas duas acusações, eles cravam em Jesus, eles colocam na cabeça de Jesus aquela coroa de espinho. Pilatos apresenta e diz: o que eu faço com esse homem? E o povo grita: crucifica, crucifica, crucifica. Jesus abatido, machucado, carregando aquela cruz pesada, teve que passar pelas ruas, onde todos estavam zombando dele, todos estavam rindo dele, todos estavam batendo, uns chutavam, mas todos humilhando. Ele foi pregado naquela cruz. E no leito vertical da sua morte, a terra o expulsa, o Pai o rejeita, porque ele clama ao Pai. E naquela cruz, o resumo de toda a justiça de Deus sendo recuperada. Amém? Toda a justiça dele naquela cruz estava sendo recuperada. Nós estávamos sendo recuperados. Nós estávamos voltando para a casa do Pai. Nós estávamos indo novamente para a casa do Pai, sem carga, sem sujeira, porque a palavra de Deus diz que ele desceu no inferno, ele tomou a chave, ele abriu as cadeias e quebrou todas as correntes que haviam que nos aprisionando. Tudo que nos aprisionavam ele quebrou. Por isso nós somos salvos. Jesus desceu, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, porque o diabo achou que aquela cruz era para derrotar, aquela cruz era o fim. Deus mostrou que aquela cruz era o começo da nossa vida, era o começo da nossa vitória. Aquela cruz foi o começo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive, ele está em nosso meio. O sol se escondeu, as pedras saltaram, os túmulos se abrem, porque o Filho de Deus está sendo ferido, está sendo machucado. Jesus sofreu golpes, ferimentos de lança, a coroa de espinho. E como ele reagiu a tudo isso? Igreja, a palavra de Deus nos diz que ele foi manso como um cordeiro que vai para o matadouro. Ele não deu uma palavra, ele não murmurou, ele não irou-se. A palavra de Deus diz que ele não se magoou. Ele não se machucou com palavras, com atitudes. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele intercedeu. Quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha que amor. Gente, olha que homem. Olha que santo. Olha que perfeito. Ele intercedeu para aqueles que estavam batendo nele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi a recompensa de Deus, de Jesus? Você sabe qual foi a recompensa? Será que ele teve alguma resistência? Não, ele não teve. Na verdade, tudo estava planejado. Tudo que ele fez estava planejado. Tudo aconteceu justamente no plano de Deus, na forma de Deus e como Deus iria fazer para as nossas vidas. Porque era o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito do Pai. E tudo aconteceu justamente. E Jesus enfrentando aquela cruz para vencer. Ele foi na cruz para vencer na cruz. E ele venceu. Só que ele foi recompensado. Sabe qual foi a recompensa? Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela: você é a recompensa.
Ele triunfou a morte, igreja. Ele venceu a morte. E a maior recompensa foi eu e foi você, foi as nossas vidas. Ele foi recompensado. Ele foi naquela cruz. Ele pagou o sangue, pagou um alto preço pelas nossas vidas. E hoje nós pertencemos a Ele. Quando nós cantamos, a minha vida é tua, meu coração é teu, nós somos dele, porque nós somos comprados. E a palavra de Deus diz, Ele nos comprou com o sangue dele. Nós somos comprados. Jesus resgatou. Sabe aquela dívida que você tinha? Sabe aquela cédula que te condenava? Jesus foi lá na mão de Satanás e rasgou. Nada mais tem contra você. Nada mais. A dívida está paga. A dívida o que te prendia está pago. Não tenho mais nada com você, Satanás. O meu filho não tem mais nada com você, porque está tudo pago, está rasgado, está consumado. Quando ele falou está consumado, nós estamos livres. Foi feita a vontade do Pai. Foi feita a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, igreja. Jesus pagou o preço. Eu pertenço a dele, eu pertenço a Ele. Nós somos dele. O Pai deu um presente a Ele, deu a mim e deu a você. Ali foi uma prova que Deus não abandonou o seu filho, mas Ele deu toda a multidão, todo o povo, todo aquele que adora, todo aquele que se prostra, todo aquele que o ama, todo aquele que o segue, aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. É presente, nós somos presentes para Deus, para Jesus Cristo, que Deus deu a Ele. Nós somos esse povo. A cruz não é um sinal de derrota, de tristeza. Não, Ele não está mais aqui. Ele vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele saiu. Ele saiu de lá e Ele mostrou para todos por que Ele tinha vindo. Ele veio porque era uma necessidade. Ele está vivo. Ele reina. Ele está em nosso meio, igreja. Ele está entre nós. É a palavra de Deus que diz que aquele que crê em mim verá a glória do Pai. Eu creio, eu vou ver a glória do Pai. Eu vou estar com o Pai. É isso, é essa certeza. Essa certeza que nós vamos estar com o Pai. E nessa noite, igreja, Ele quer que nós venhamos entender que aquele que não crê já está condenado. Não é assim? Aquele que não crê já está condenado. Nós lutamos para tentar explicar, para tentar falar, mas aquele que não crê, a palavra dele não é uma placa, não é um pastor, não é uma pastora, não é um missionário. Não, a palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado, já está lá. E nós não queremos ser essa, né, igreja? No começo diz assim: o que vai fazer com essa mensagem? A palavra de Deus nós falamos. O que você vai fazer com essa mensagem? Como você vai levar essa mensagem da cruz da tua vida? Como que você vai levar? Você pegou o pé, né? Pode preparar para mim. Quanto valeu a sua redenção? Quando eu falei hoje que não existe outro caminho, já não existe outro caminho. Não existe outro Deus. Não existe qualquer outro tipo. Não adianta você frequentar uma igreja. Não adianta você ter um cargo. Não adianta você zelar pelo patrimônio da igreja. Não adianta. Se você realmente não entender, se você não tiver consciência, não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como seu Senhor, como Salvador, de nada vai adiantar. Não adianta a gente sentar no banco da igreja se nós realmente não tivermos focado na cruz, não tivermos com os olhos do Senhor, estivermos olhando para Ele. De nada vai adiantar. De nada adiantaria se realmente nós não entendêssemos, não reconhecêssemos que Ele é o nosso Salvador, que nós somos comprados. Quando nós falamos que nós somos selados com o sangue de Jesus. Nós somos selados com o sangue do Cordeiro. A minha vida é dele. Eu fui comprada. Um alto preço, uma vida, uma humilhação. Ele foi chicoteado com pedaços de ossos que rasgavam sua pele. Ele ficou agonizando
Os cientistas, eles explicam, né? Tem um estudo sobre a morte de Jesus, como foi. Eu acho que isso é só o Pai que sabe. Só Jesus e o Pai. Mas a ciência tenta explicar como foi, como seria, né? Uma pessoa normal, a morte de Jesus. É inexplicável, porque não tem. Eu assistindo a Paixão de Cristo, quando eles enfiaram a coroa, eu falei, nossa, gente, quando tem aquelas espinhas aqui, né? Nossa, dói um monte, você fica assim. Imagine cravarem uma coroa na tua cabeça, cheia de espinho. Imagina, e a coroa não entrava, eles forçando. Você passa em algum lugar e rasga. Hoje eu fui fazer, o Cassiano estava com o pé machucado, eu fui fazer uma massagem no pé dele. Quem quiser uma massagem pode falar comigo. Aí eu fui fazer, a hora que eu fiz assim, eu enfiei a unha na perna dele e rasgou mesmo a pele. Sangrou bastante a pele dele. Agora você imagina Jesus levando esse chicoteado assim, ó, um atrás do outro, e a pele rasgando e puxando a pele. É triste, é doído. E nós não reconhecemos, nós não temos consciência deste amor. Muitos não reconhecem esse amor, esse sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Esse sacrifício dele por nós, igreja. Nós temos que reconhecer. E nunca é tarde para reconhecer. Eu queria que você fechasse os seus olhos no teu lugar. É um novo caminho, igreja. É uma nova vida com Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a Ele, todos que vêm ao Pai, não será jogado, não será lançado fora. Nós temos que ter Jesus como a nossa fonte de vida. Jesus tem que ser a nossa fonte de vida. Jesus tem que jorrar dentro de nós, igreja, a todo tempo. Nós não podemos esquecer em momento algum que Jesus já foi naquela cruz. Que Jesus é a única porta, é o único caminho, que não há outro Salvador, que não há outro ser. Não adianta nós procurarmos em nenhum outro lugar. É somente Jesus. É Ele o caminho. É Ele que vai nos dar acesso ao Pai. Antes nós tínhamos um buraco, um vazio. Hoje nós temos o caminho de Jesus até o Pai. E nessa noite nós possamos entender esse amor do Pai por nós, igreja. Que nós possamos nos reconciliar, que nós possamos nos achegar aos pés da cruz. Que nós possamos nos achegar a Ele com gratidão, com o nosso coração grato a Ele. Muitas vezes nós somos ingratos, nós somos injustos, mas Jesus foi àquela cruz para que nós fôssemos justificados. Hoje nós temos um selo, nós temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, o Senhor tem promessa para cada um de nós, igreja. A palavra do Senhor é cheia de promessa para as nossas vidas. Palavra de vida, vida eterna. Palavra de bênção para nós. O que falta para nós nos achegarmos a Ele? O que realmente falta que nós tenhamos realmente essa comunhão com o Pai e possamos entender que isso é palavra de Deus. Jesus já foi naquela cruz, Ele venceu. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Satanás está debaixo dos teus pés. A palavra dele diz que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. E nós somos mais que vencedores. Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu por nós. Tudo foi plano, tudo foi propósito do Pai para nós, para a minha vida e para a tua vida. Isso é o plano de Deus, irmãos. Eu quero nessa noite que você coloque as mãos no teu coração, que você comece a agradecer a Deus. Nessa hora você comece a falar com o Senhor, agradecendo a Ele por tamanho amor. Agradecendo a Deus por esse amor tão grande a tua vida, a minha vida. Peça perdão a Ele se necessário. Se algo está impedindo você de você chegar a Ele, pede perdão. Comece a falar com Ele. Comece a glorificar o Rei Todo-Poderoso. Jesus Cristo que vive. Hoje Ele é glorificado. Hoje Ele está à direita de Deus Pai.
Mas ele veio aqui um dia. Ele veio a essa terra. Ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. Ele foi açoitado. Passou por coisas terríveis. Mas hoje ele está lá na glória, igreja. Ele está lá. Está lá com o Pai. E um dia nós estaremos lá junto a eles. Estaremos lá com eles. Porque um dia ele veio à terra e por isso nós estaremos lá. Porque ele nos salvou, ele nos resgatou da mão do inimigo. Ele nos tirou das mãos de Satanás e nos colocou num lugar mais alto. Inabaláveis. Nós somos inabaláveis. Porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Ele vive. A terra pertence a Ele. Mesmo que a palavra do Senhor diz que aí fora, nesse mundo aí, esse mundo sujo, impuro, aí jaz um maligno, aí é dele. Mas o povo pertence ao Senhor, que Ele morreu um dia na cruz, pelas nossas vidas, pelas nossas transgressões. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que nos prendia, o Senhor levou naquela cruz. Então nós somos livres. Não temos mais nada que nos prenda, Satanás. Mais nada que nos prenda ao pecado, em nome de Jesus. Que nessa noite, igreja, você possa entender o tamanho do amor de Deus. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. O Senhor tem muito para nos dar. Que nessa noite você receba esse amor no teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui são selados com o sangue de Jesus? Amém. Glória a Deus.